Oi, galera, estamos chegando aí para mais uma live incrível. Como é que tá o som? Como é que tá a imagem? Vão me falando que Maestro Marcos Farias e a Sabrina Vaz Pé de Serra daqui a pouco se conectam. Vamos esperar o pessoal chegar. Eu estou aqui testando os filtros do Instagram, tentando aprender a mexer aqui nessas novidades. Como é que vocês estão? Já assistiram várias lives no sábado de hoje? Ai, 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 pus um filtro muito engraçado. Acho que tá bom assim. Maestro, Sabrina, estão por aí? Vou chamar outra vez. Eita. Aí, E aí, Eita. que legal, que delícia estar aqui com vocês. coisa boa, viu? Boa tarde, Iris. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Maestro Marcos E Farias. aí, tudo bem? Prazer, viu? É um E a prazerzão estar com posição tá vocês. boa, Iris? A A posição tá posição tá boa. boa? Tá boa. Tá ótimo. Eu não tô vendo vocês dois inteiros, não. Tá vendo só Metade. metadinha, É isso mesmo. mas tá bom, Para ficar mas mais tá. perto. Então, gente, hoje a gente vai estar aqui com o grande maestro Marcos Farias, que é filho de Marinês, e assim, já trabalhou com esse mundão de forró, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Zé Barramalho, Fagner, fez um monte de trilha sonora para a novela da Globo, produz um monte de gente, e assim, eu estou muito honrada dele estar aqui contando a Obrigado, história da mãe obrigado. dele, e com a E aqui grande você vem Sabrina Vaz. A grande Sabrina Vaz, que agora está aí em parceria com o maestro Marcos Farias, e eles estão fazendo um trabalho incrível gravando Marinês. Já tem alguns CDs gravados, né? E a Sabrina interpreta assim com aquela expressividade da Marinês. Boa, Obrigada, Iris. Boa tarde a boa você, boa tarde a todos que estão aí antenados nesse momento com Mulheres que Conduzem. Eu fico honradíssima de estar fazendo parte desse movimento maravilhoso. Vocês culpadas, né? Coisa maravilhosa de estar aí propagando o nosso trabalho. Muito obrigada, Iris, pelo carinho. Obrigada a vocês de terem aceitado esse convite. Fico muito honrada. E eu acho que vai ser incrível. Vamos falar de Marinês hoje, falar e Vamos lá, vamos lá. Marcos, conta um pouquinho pra gente. Vamos começar por onde? O foco é Ah, ela, é a rainha do chachado. pois é. A dona Marinês é isso tudo que vocês já conhecem, uma mulher muito guerreira, muito forte, né? Trouxe na carcaça, né? Encarnou numa carcaça no Nordeste, né? Muito pobre, muito sofrido, sem condições. E aos 12 anos começou a cantar nas pracinhas, né? Assim, a serviço de alto-falante do bairro dela. Em Ela Campina achava Grande, bonito né? aqui, em Campina Grande. Ela achava bonito o alto-falante, né? E tocando aquelas canções e tudo. Aí um dia ela soube que tinha um concurso. Aí ela foi se inscrever. Como era no bairro mesmo, era aquela só chegar e entrar, e ela cantou uma música romântica. E aí ganhou um sabonete. O presente era um sabonete. E daí ela Olha, começou a ficar muito empolgada com essa história de cantar, achava bonito, porque na verdade ela foi a primeira. Muita gente fala que meu avô era seresteiro, não, ele era cangaceiro, diferente. ah, é? Seu avô era Outra coisa, cangaceiro. Mas, exatamente. mas ele E não cantava, não. Ele não era seresteiro, então isso é não, não, lenda. não, 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 nada, de jeito nenhum. Ele gostava de música. Ele tinha um rádio, aqueles rádios que a gente chama de rabo quente, né? Você liga, espera Travou, travou. Tá a, a, funcionando. a funcionar. E aí ele ouvia música nesse rádio, né?
minha mãe ficava com ele ali, muito, a filha muito querida. E aí ele não cantava, não tinha essa coisa, não. Minha avó cantarolava algumas coisas em casa, mas em casa, sabe? Não era profissionalmente, não. Tem alguns dados aí que falam que não está muito correto, né? Digamos assim. E aí, minha mãe foi a primeira mesmo. Minha mãe foi a primeira, a pioneira da família com essa história de cantar. Porque aí ela veio, mas como eu te falei, né, nesse concurso, ganhou esse sabonete, e aí ganhou mais um outro concurso lá também, no bairro, e aí ela é a mais velha, né, das filhas, só existia, na verdade, ela e meu tio, Ademar, que era um ano de diferença mais velho que ela. E aí ele falou com ela um dia, falou assim, Inezinha, lá em Campina Grande, que o bairro era afastado, era um pouco afastado, falou, lá em Campina Grande vai ter um concurso na rádio, e é 10 mil réis. 10 mil réis o prêmio. 10 mil réis era como se fosse 10 mil reais hoje, né? Era um dinheirão para quem Era não tem muito nada. Né? dinheiro. É muito, e até hoje é muito dinheiro, na verdade. Pois é. Aí ela falou, poxa, mas como é que eu vou falar com o papai para ele deixar? Falou, não, deixa que eu me ajeito. Que meu tio carregava os pesos para o meu avô, carregava as bolsas para o meu avô. Na verdade, ele era torneiro mecânico e meio que justiceiro, por pressão, porque ele fazia trabalho com torno e fazia armas. E ele ofereceu essas armas para o exército não quis, e ele tinha que sustentar a família. Então, quem chegasse e comprasse as armas dele, ele vendia. E nessa época os cangaceiros compravam as armas dele, né? Então, por isso que ele virou cangaceiro, né? Assim, ludicamente falando. E essa Aí época, meu tio carregava a bolsa, né? Carregava a bolsa de coisas para o meu avô. E aí, nessa ida para Campina Grande, ele fugiu do meu avô um pouquinho, foi na rádio e se inscreveu. Escreveu minha mãe no programa de calouros. Isso foi mais ou menos que ano? 1950 e quantos? Não, é pouquinho, 50 e pouco mesmo, 51, por aí, né? E minha mãe falou combinou com ele, falou, a única que não tem Maria no nome sou eu. Então você bota Maria. Aí ele falou, não, tá bom. Aí ele botou Maria Inês de Oliveira. Tirou o Caetano e botou Maria. Só que não sei, eu acredito que ele escreveu muito mal escrito e o cara entendeu Marinês junto, entendeu? E aí combinaram, ele falou, ó, você já está escrito, agora como é que a gente vai? Aí ela disse, como é que eu vou fazer com o papai? Ele disse, ó, vou falar com o papai, que a gente vai assistir um filme de passarinho que está passando lá no cinema. Eu acredito que era mais ou menos algo como National Geographic, falando de animais e tal. E aí meu avô falou, não, eu vou deixar vocês irem. Vai lá, assiste. Não, papai, eu levo ela e volto. A gente vai devagarzinho e tudo. Aí ele deixou, porque eles eram muito pobres, né? Enfim. Aí foi lá assistir o tal do filme, mas não era assistir o filme, né? Era para ir para o concurso da rádio. E aí eles foram e o locutor anunciou, Marinês, ela cantou uma música romântica, um regional, agradou demais, ganhou o concurso e empatou com o Genival Lacerda. O Genival Lacerda estava concorrendo. O Genival não era nada do que é hoje, assim, como vocês veem, né? Ele era uma vareta, assim, só a alma, bem magrinho, e cantava já forró, cantava samba, né? E o Genival, apesar de jovem também, com seus 14, 15 anos, ele já frequentava cabarés, já estava empregado na Rádio Cariri, né? E já tomava todas também na época. Hoje ele não bebe mais, né? Mas, enfim. E aí o diretor da rádio falou assim, olha, empatou você com o Genival. O Genival falou, não, me dá o cheque que eu troco e trago o dinheiro para Marinês. Aí o diretor falou, não, eu te conheço, Genival. Eu vou com ela e você, nós vamos lá no banco tirar o dinheiro, eu divido. Ele falou, não vou com vocês não. Aí ele falou, então tá, eu pego o dinheiro e levo para sua mãe. Sua mãe precisa de dinheiro para comprar comida.
eu vou com a Marinês lá. Aí foi assim feito, dividido R$ 5.000 para cada um. Minha mãe, o diretor levou o dinheiro para a mãe do Genival e levou minha mãe em casa. Porque minha mãe ele precisava pedir autorização ao meu avô para ela trabalhar na rádio. E aí ela levou esses R$ 5.000, dinheiro pra caramba, pagou as contas da família, comprou comida, fez um monte de coisa, né? Já conduzindo, né? Nessa época, né? E aí ele autorizou, depois de muito conversar com ele autorizou ela a trabalhar na rádio, no regional. E aí ela foi trabalhar. Depois de um ano e meio trabalhando, foi que ela conheceu meu pai, também na rádio. Na Rádio Difusora de Campina Grande, Rádio Borema. Foi lá que Abdias, ele conheceu grande produtor, grande sanfoneiro. Tem muitas músicas que a gente dança aí no forró maravilhosas, que é do coisa Abdias. boa. Agradeço demais. E aí foi assim que eles se conheceram, né? Porque ela trabalhava na rádio, já empregada da rádio, e ele trabalhava na Rádio Difusora de Alagoas. Ele já tinha saído de Itaperoá, estava em Alagoas, e aí depois ganhou um prêmio de melhor funcionário. Ele podia ir para qualquer lugar, mas ele quis voltar para Campina Grande por cima da carne seca, né? Porque já tinha comprado uma bicicleta, já tinha 2 ternos e tinha uma sanfona. Ele falou, agora eu estou bem, vou voltar para casa. E aí nessa volta para casa ele quis fazer um recital na rádio, e aí encontrou ela cantando muito bem, se apaixonou assim rapidamente. E aí voltou um ano depois, ficaram se falando por carta, e um ano depois ele voltou para casar com ela. Pedir a mão, e casaram direitinho na igreja, no cartório, né? Para poder levar ela. E voltou com ela para Maceió. Ela tinha 14 anos na época, né? Exato, 14 para 15 anos. E ela ele? Casou. Ele era mais, na verdade, ele era mais velho que ela, 1 ou 2 anos só. E aí ele veio para Campina, casou com ela, inclusive casaram num casamento coletivo, que ela conta que morreu de rir com esse casamento, porque era assim, várias pessoas casando junto, e aí o padre trocou o nome dela botou o nome dela com outro cara na hora de fazer as alianças, ela morrendo de rir, não conseguia falar para o padre que ele estava errado. E quase que o padre faz ela casar com o nome do outro cara. E até hoje tem muito casamento coletivo por aí. Tem. Campina Grande tem uma tradição de casamentos coletivos, junta 30, 40 pessoas que não têm condição de casar, né? Fazer um casamento cartório, tudo. O cartório doa as certidões e fazem no São João de Campina Grande. Pelo menos até uma época eles ainda estavam fazendo esse casamento coletivo lá. Aqui em São Paulo ainda tem bastante. Tem, não tem? Tem. Acho bacana, porque aí legaliza as coisas e dá aquele sentimento, né? Aquela coisa bonita, aquela coisa de casamento. Eu sou adepto a casamento, eu não posso falar muito assim. Eu gosto demais. Casou muitas vezes, Marcos? Casar mesmo, eu digo que eu casei agora, né? A pessoa certa, a pessoa que realmente nasceu um para o outro, eu e a Sabrina, né? Mas tive uns 2 ou 3 relacionamentos aí meio atropelados. Não digo que enfim, não deu certo, né? Não era a pessoa certa. A pessoa certa para mim é essa maranhense aqui do lado aqui. Eu falo que não existe não dar certo. Dá certo enquanto a gente está junto, depois que separa, dá certo com outra pessoa e é assim. Enquanto estava junto, estava dando certo, senão não tá, tudo não certo, tava, né? Pois é. não é? Não, meu bom raciocínio, né? Escuta, Marcos, como o Instagram é de pé, vocês conseguem virar a câmera? Você acha que vai ficar muito ruim se a gente fizer de pé? Porque tá Não, todo a gente pode tentar. Vamos pedir para ela dar uma tentar. pausa, a gente volta de novo. Não, a gente vira mesmo, peraí, eu vou virar rapidinho. Não tem problema não, a gente vira ao vivo. Fica pronto. Aí, melhorou? Pessoal, o que vocês acham? Fica melhor? Fica pior? Fica pior para vocês?
Não, tá ótimo. Porque eu acho que vai ser melhor para a transmissão e para o pessoal assistir. E aí a Sabrina, Então tá bom. a Sabrina chega pertinho de você quando ela for Aí, cantar. ela tá Sabe o que aqui. eu vou fazer isso? Ela vai Desculpa ficar de que cameraman. eu vou colocar, porque a posição do nosso pedestal tá para horizonte. Enquanto você fala com o Marquinhos, eu vou tentar colocar em vertical, tá bom? Tá ótimo, Pronto. sem Tá. problemas. Então tá A em gente, vertical. hoje em dia a gente ajusta tudo ao vivo e tá tudo certo. E é isso aí, é bom até. Vamos ver aqui. Pronto. Peraí. E eles Acho estão que deu falando. certo ao vivo, hein? Deu Aí, certo, já né? foi. Deixa eu ver. Vocês estão Aí. falando do Rio, né? Do Rio. de Janeiro. Mas atualmente Ela- vocês moram onde? A gente veio de Brasília, deixa eu ver, ficou bom. Ficou ótimo. Deixa eu ver aqui. Tá A gente ótimo, veio de Sabrina. Brasília. Aí. Na verdade, a gente veio aqui para o Rio. A transmissão deu um probleminha aí. Vamos aguardar, gente, que Sabrina Vaz e Marcos Farias já voltam. De pé é melhor mesmo. Eles queriam fazer deitado para aparecerem os dois, mas eu acho que de pé vai funcionar melhor. Sabrina, cadê você? Tá aparecendo aí, Evandro? Não, eles sumiram, né? O Evandro tá aqui na produção, gente, me ajudando aqui. É bom estar em dois em casa que a gente vai um ajudando o outro. Mas já já eles voltam. A gente vai focar hoje na história da Marinês, mas depois, se vocês quiserem pesquisar, o maestro Marcos Farias tem uma longa história, carreira de 53 anos no forró, e a Sabrina Vaz também tem uma carreira linda de cantora. A gente vai fazer um especial com ela depois, só com ela, para ela contar a carreira dela como uma mulher do forró. Sumiu. Eu tô chamando eles de novo, gente. Aguarda um pouquinho aí, tá bom? Eu já chamo, porque a conexão deles caiu. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou contando para vocês aqui sobre eles. Eles começaram essa parceria, estão agora aí os dois juntos. Ops. A Sabrina Vaz e o maestro Marcos Farias começaram uma parceria juntos em 2015 e com o intuito de gravar Marinês, né? E Voltou, maestro? Voltou? Espera aí. Chamei agora. Sabrina canta muito. É verdade. Quem tá falando? Edneia Alegria. Sabrina canta muito. Eita. Aê, chegamos. Só aparece eu agora. Cadê você? Eu entro. Vocês ficam Olha, revezando. Eita. Tá Vai aparecer agora. Aí. Ficou bom agora aí? Ficou bom. Tá aparecendo você, depois pode aparecer um pouco o Marcos, depois os dois. Isso é melhor assim, Eu falo dele. Então tá bom. Vamos lá. Então vamos Que embora. tal a musiquinha? Acho ótimo. Acho ótimo. Vamos alegrar logo o início com uma musiquinha. Então vamos. Iris, eu vou cantar uma música. Que se chama Mulher de Um. Você já ouviu essa música? Acho que não. Pode ser que eu Olha tenha que ouvido. maravilha. Mas olha só que maravilha. Para todo mundo aí, vamos lá. E sou mulher de um, muito embora a gente coma farinha com jerimum. Sou mulher de um, muito embora a gente coma farinha com jerimum. Se quiser dançar comigo, tem a minha permissão. Pode pegar na cintura, mas com muita educação. Se mexer no cangote, pode haver um ribuliço. Sei que já sou de maior e ninguém tem nada com isso. Nada com isso, que rola um zum, zum, zum. Porque todo mundo sabe que eu sou mulher de um. Sou mulher de um. Muito embora a gente coma farinha com jerimum. Sou mulher de um. Muito embora a gente coma farinha com jerimum. O forró tá animado, nunca faz mal a ninguém. Mas se dançar agarrado, o diabo do inferno vem. Se socar no meio da gente, provocando confusão.
e a gente perde o time, entrega logo o coração. O coração que não é lugar comum. Eu aguento e não afrouxo porque sou mulher de um. Sou mulher de um, sou mulher de um. Embora a gente coma farinha com girimum. Sou mulher de um, sou mulher de um. Embora a gente coma farinha com girimum. Essa boa. Que linda! E ela canta com aquela expressividade na voz, no rosto, no jeito, maravilhosa. Me conta a história dessa música aí. Olha, vou colocar aqui para o que sabe. Na verdade, essa música eternizou na voz da minha sogra. É uma música maravilhosa, né? A Mulher de Um. Além de trazer aquela vontade grande na gente de querer dançar. Logo, logo. Mas olha só essa história. Pois é, Iris, assim, 90% das músicas que minha mãe gravou, essas músicas eram praticamente encomendadas ou comentadas por ela, por os autores, né? E ela tinha os autores. A Anastácia é uma das autoras que são muito amigas, elas falavam pelo telefone, uma conversava com a outra alguma coisa e caía sendo uma música, saía, né? No caso dessa música foi com o Antônio Barros, e a Cecel, né? E ela comentando que as pessoas, foi num período que rolou aquele negócio de amizade colorida, né? O pessoal, teve um período aí atrás, o pessoal disse, não é meu namorado não, é uma amizade colorida, coisa das antigas, né? E aí que a pessoa estava de manhã com um, de tarde estava com o outro, aí de noite saía com outro, ou com outra, né? Então, assim, aí ela falou, não, esse modismo não dá para mim não, sabe, Cecel? Eu sou mulher de um só. É uma pessoa só e pronto e tal. Aí Cecel aproveitou o tema, né, junto com o Antônio, e fizeram Mulher de Um, que é essa música que a gente acabou de cantar agora. Isso. Você lembra mais ou menos de quando é essa música? Não vou lembrar assim de cabeça, não tenho mais ou menos. Você lembra que disco foi, meu irmão? Acho que muitos discos. Não vou lembrar. Não tem problema não. Depois eu vou pesquisar. Mas tá na discografia, tá na discografia. Tá lá. Eu tô anotando tudo aqui e com certeza vou ter perguntas depois. Tá certo, tá certo. Ô, Marcos, mas me diz uma coisa, como é que era sua mãe em casa? Como era a Marinês como mãe? Ela dizia que era separado. A Marinês era a cantora e a Dona Inês era ela, né? De verdade, ela dizia isso. Ela dizia. Então, assim, a coisa que palavras dela, tá? A coisa que ela mais gostava de ser era a Dona Inês. Ela é uma pessoa, Iris, que ela era a última a dormir e a primeira a acordar, dela mesmo, sabe? Natural. Era a mãe de todo mundo, na verdade. Se chegasse lá em casa, ela já virava sua mãe, já queria saber se você estava bem, se você estava com fome, se tinha alguma roupa para arrumar. Minha filha, você está meio amarrotada, me dê essa blusa aqui que eu vou passar para você, vai sair assim. Aí, sabe, era mãezona mesmo, de verdade. E ela acordava, ela tinha, depois de algum tempo, ela veio ter algumas, vamos dizer assim, assistentes de casa, né? E aí, quando as meninas chegavam de manhã para ajudar, ela já tinha limpado a casa, a panela já estava... feijão já estava comendo solto, o arroz, as coisas... Ô, dona Marinês, tem mais nada para fazer? Tem, minha filha, casa de família tem sempre alguma coisa. Mas, por enquanto, sente aí, vamos tomar café e conversar. E aí ela ficava lá conversando com as pessoas. Ela era muito mãe grande mesmo, assim. Ela adorava sair para a feira para fazer comprar legumes, carnes. Ela gostava de cozinhar muito, costurava muito bem, fazia crochê, tricô, essas coisas aí. E ela passava muito tempo com você? No final da vida, sim. No começo, ela queria muito, né? Mas a batalha pelo pão de cada dia era muito grande. E eu estava com ela de qualquer maneira, porque eu fui para os palcos com ela já com 5 anos de idade. Olha, né? que beleza! Eu toco com ela. Então a gente sempre foi, além de mãe e filho, a gente sempre foi
parceiros mesmo, né? De verdade, porque eu estava com ela, eu segurava muito o pepino das coisas com ela, né? Dava o carinho que às vezes faltava, dava a atenção que faltava, e também era o confidente dela, assim, de muita coisa, porque eu não tive época de criança nem época de rapaz. Então tipo assim, já nasci adulto, um corpo pequeno, né? E então a gente conversava demais. Tanto é que quando ela teve a separação dela, eu que fiz a separação praticamente, porque Como, Ei? como foi essa história? Conta um pouquinho pra gente. Eu li um pouquinho ali no Folha Roncou, queria saber se aquilo tudo é verdade que está escrito lá. Conta pra É, gente. o Polo roncou, como é que eu posso dizer? Eu costurei aquele livro quase que todo junto com os meninos lá. É, Ele foi. E aí, não, a história não se batia depois de muito tempo de luta, junto com meu pai, eles acabaram não se batendo mais, né? É, como incompatibilidade de gênios, né? Um pensava uma coisa, outro pensava outra, um tinha um horizonte, outro tinha outro horizonte, e acabavam não se entendendo. E tinham brigas homéricas, e as brigas eram famosas, porque essas brigas eram nos palcos, era dentro de casa, sabe? Eles só viviam se espetando um ao outro. Era num nível bacana, assim, alto, alto que eu digo assim, pesado, mas era dentro de uma conformidade, né? Enfim, aí ela sofria demais com isso. E aí um belo dia eu cheguei em casa da escola e que eu estudava tipo pessoal de circo, né? Estudava um pouco e quando eu não podia, a gente viajava, eu estudava nos lugares, viajando nas cidades, um pouquinho em cada lugar. E vocês aí quando viviam eu tava, viajando, né? Vocês viviam vivíamos viajando. viajando, vivíamos viajando. E aí, numa dessas tardes, eu cheguei e encontrei ela sentada na mesa, tomando café. Ela tinha mania de cruzar a perna, ficar balançando o pezinho assim, bem ligeiro assim. Aí eu falei, mãe, a senhora está nervosa por quê? O que é que houve? Não, não é nada não. Aí eu falei, olha, mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora não dá para ficar com o papai? Não fique com ele. Eu prefiro vocês dois separados, felizes, do que vocês dois juntos e brigando. Aí ela falou, não, eu estou preservando o lar para você ter uma instituição familiar. Eu digo, eu já tenho um lar, eu já tenho uma família, mas não sofra não, não vale a pena o sofrimento. Pronto, no mesmo dia ela levantou da cadeira, no mesmo dia não, no mesmo momento, ela levantou da cadeira da mesa, pegou o telefone, ligou para o advogado. Quando meu pai chegou no final do expediente, já estava o advogado em casa, com toda a documentação pronta para ele assinar do divórcio. E E vocês aí tinham eles se quantos divorciaram. anos? Acho que eu tinha uns 13 anos, por aí, 13, 14, por aí. E já tinha essa Mais ou menos isso. maturidade e discernimento, assim, É, você que estava apoiando os pais, na verdade. isso, na verdade, sim. Na verdade, sim. Na verdade, sim. E aí, quando houve a separação, na época, automaticamente o filho ficaria com a mãe. E aí eu fui com ela ao juiz e falei, olha, eu queria ficar com meu pai. E eu vou explicar por quê. Porque eu sentia que ela precisava de um tempo de liberdade. Porque ela era, como eu te falei antes, né? Ela era a cabeça de tudo. Ela não tinha, ela chegava do show, ela vinha com muita fome, ela chegava do show 2, 3 horas da manhã, do jeito que ela estava no show, bem, ela ia para a cozinha e fazia arroz, feijão, carne, não sei, ia 3, 4 horas da manhã jantando. E Nossa. quando se você chegasse de manhã, não tinha uma louça suja. Ela acabava de jantar, lavava tudo, limpava, arrumava, ia tomar banho e ia dormir. E acordava cedo. Era uma rotina Era pesada, dela, né? era dela mesmo, sabe? Essa coisa assim, eu que sou a dona da casa, eu que tenho que levar as coisas na frente. E ainda era mãe e ainda era cantora, né? Então eu senti que ela precisava ficar só, ficar um tempo sozinha, para ter aquela coisa da puberdade que ela não teve, né? Aí eu falei com o juiz, eu falei, eu vou ficar com meu pai. Aí fiquei com ele. E ela ficou um tempo sozinha. Aí foi quando ela gravou aquele disco romântico,
né? Um disco romântico, eu tinha o quê, uns 15, 16 anos. Ela gravou o disco romântico. É isso mesmo, eu tenho uns 15, 16 anos. Aí ela gravou o disco romântico, né? Que é o Dama do Nordeste, é um disco muito bacana. E depois ela voltou gravando forró já. Aí já tinha feito mais ou menos as pazes com meu pai. Aí ela voltou a ser produzida por ele, e aí fez A Volta da Cangaceira, Nordeste Valente, e foi fazendo os discos daí por diante, né? A dama Mas, do, a mas dama foi do... quando eu voltei a ficar com ela. Entendi. A Dama do Entendeu? Nordeste é de 74, eu acho, né? Ou 73. Isso. É, conta um pouquinho da história desse disco, porque na live do Amo Dançar Forró você falou que dama no Nordeste é sinônimo de quenga, né? É, porque assim, no Nordeste, hoje em dia nem unificou muito, né? Os dialetos ficaram meio unificados. Mas naquela época, quando dizia assim, fulana de tal é mulher dama, entendeu? A gente já entendia o que queria dizer. É Era mulher sinônimo de dama. prostituta, é isso? É sinônimo, exatamente, de uma, sabe, é a dama, né? E quando a pessoa era divorciada, naquela época, não só Marinês, qualquer pessoa divorciada, existia um preconceito errôneo de dizer que era uma pessoa que não deu certo no casamento, porque não, né, não é de boa conduta, aquelas coisas, né, que a gente, ridícula, enfim. E aí ela antes, e ela sempre foi muito arisca, então assim, antes de você me acusar, eu já me acuso, porque aí você perde a sua força. Então, Entendeu? ela E própria se chamou de dama. pronto, ela fez assim, já que vão falar que eu sou quenga porque eu larguei da família, que eu não larguei, eu separei para não viver hipocritamente, vamos dizer assim, né? E aí ela falou assim, vou fazer um disco romântico, porque eu era cantora romântica antes, e vou botar logo o nome de Dama do Nordeste, e acabou a conversa, porque o povo não vai, já que é um disco de bolero, vai tocar em boate, né? Eu vou fazer o disco e vou botar Dama no Nordeste. E aí ela não quis ser produzida esse disco pelo meu pai, quem produziu foi o Rossini Pinto, grande compositor e produtor da Jovem Guarda, né? Teve arranjos maravilhosos, inclusive na época eu era um dos mais jovens arranjadores e pianistas e acordeonistas, toquei no disco também muito jovem, e enfim, Com, foi muito... com 15 Pois é, anos você aí já era produtor e arranjador? Que já era legal! arranjador pianista, já era. Produtor não, porque eu não tinha produzido ninguém, né? Mas arranjador e pianista e acordeonista, sim. Né? E E aí eu já trabalhei no disco e ela foi. Nessa época, para você ter ideia de Dona Marinês como é que ela era, por exemplo, ela chegou em Campina Grande, ela começou a frequentar muito à noite, porque ela não teve essa coisa da época de mocinha, de sair para o baile, porque não tinha dinheiro, porque não tinha, o meu avô não ia deixar, né? Porque não era de bom tom, né? E aí ela foi e começou a frequentar muito uma boate em Campina Grande. Chamava-se Boate Preto e Branco. Era uma boate ligada a um clube de futebol lá de Campina Grande. Aí ela começou a frequentar e começou aquela pessoal da imprensa. Da imprensa, né? Sabe como é que é? Começou. Marinês agora vive nas noitadas. Marinês, cantora, a rainha do chachado agora é boêmia. Aí ela falou, peraí. Ela fez contato com o pessoal que era dos proprietários da boate, né? E a boate estava lá, era uma boate boa, era uma das poucas boates que existia em Campina Grande, mas sempre quebrada das pernas, né? Nunca tinha condições a boate de se manter legal. Ela disse, chegou pro dono da boate e falou assim, você quer me vender a boate? Aí o cara, vai, você quer boate? Eu compro boate. Compra boate com o conjunto, com tudo que tem dentro, com as dívidas, com tudo. Comprou a boate, pagou as dívidas e virou dono da boate. Aí ela voltou na imprensa e falou assim, olha, eu realmente agora sou boêmia, eu agora estou na noite. Eu sou dona da boate e estou na minha boate curtindo o que eu gosto de curtir. Aí tapou a boca de todo mundo. Entendeu? ela era muito vanguardista, né? Porque se Sim, separar sim. naquela época
E responder, uma mulher respondendo nesse nível naquela época era realmente muito revolucionário. Né? E a história da imagem dela, você vê na cronologia do disco, ela começou vendendo a imagem de uma mulher muito forte, que era cangaceira, né? Um chapéu de couro e tal. Em determinado momento, ela parou de botar o chapéu de couro nas capas, começou a diminuir só o gibão, só a roupa, aí depois tirou a roupa de couro, passou a usar uma roupa comum, porque ela queria mostrar que a mulher nordestina não era só grossa, não era só luta, não era só batalha, ela sensualizava, era linda e tal, e começou a botar cabelinho Chanel, calça, roupa colorida, salto alto, né? Teve um momento que ela botou uma saia ali pertinho do joelho, mas já era considerado saia curta, né? Também. E depois da separação, ela também teve algumas ousadias que passaram-se batidas, como, por exemplo, ela porque quis fechar a madre, ela chamava de madre, ou seja, queria ter mais um filho para fechar a fábrica. E não acertava, né? Porque já naquela época ninguém queria assumir ninguém, ainda mais uma mulher forte como Marinês, né? O pessoal queria só curtir. E aí ela teve um programa de rádio, né? O programa de rádio dela, e ela tinha um colega de rádio, ou seja, um colega tinha um programa de rádio de astrologia. Ele era astrólogo lá em Campina Grande. E era uma figura muito bonita, um cara forte, sabe, assim, uma presença tal. Aí ela olhou para ele, falou comigo primeiro, porque, como eu te falei, a gente era sempre cúmplice. Ela falou comigo e falou assim, olha, eu vou convidar ele para fazer um filho. Aí Nossa. eu falei, como é que é o negócio? Ela disse, não, eu não quero morar com ele. Eu quero, nem quero transar com ele, eu quero fazer um filho com ele. Ou seja, eu quero tirar a raça. Ele é muito bonito, vai ficar bem eu. A minha personalidade, um filho com a personalidade dele, vai ser um cabra de peia. Eu falei, vai lá, se a senhora achar que vai estar certo, vai lá. Tem meu apoio. Aí ela assim fez, falou com ele, né? E ele achou estranhíssimo na época o negócio, mas acabou entendendo e ela viu o período fértil dela, e aí foram às vias de fato e ela teve esse menino, chamado Marcelo. E então ela foi ousada também a ter uma produção independente mesmo. Na hora que ele engravidou, ela nem falava, na hora que ela engravidou, ela não falava nem com o cara. Não quer nem falar contigo. Quero nem conversar o da rádio, entendeu? Acabou, não quero mais programa, não quero mais nada, vou cuidar da minha barriga agora. E foi quando ela fez o disco Nordeste Valente. Se você olhar a capa do disco Nordeste Valente, é um close da mesma capa do Volta da Cangaceira. É o mesmo close. Eles pegaram ela de corpo inteiro, depois pegaram ela só close, porque ela estava com a barriga já estourando, entendeu? E ela não queria mostrar para o público barriga. Ela falou, não vou mostrar não, que é uma coisa muito pessoal, minha vida pessoal só cabe a mim. Aí, não apareceu. Nordeste Valente é uma foto de um disco anterior, e ela já gravou nesse disco com a barriga estourando de grande, né? E aí teve o Marcelo. Nessa época eu estava fazendo enfermagem, né? E aí fui para Campina Grande para dar assistência como filho e enfermeiro dela, e fiquei lá com o tempo com ela. Ela teve o bebê, mas infelizmente, com 1 aninho de idade, ele teve meningite e não conseguiu estar conosco, né? Era um anjo que precisava vir, cumprir uma lição, ajudar ela, dar um exemplo para futuras pessoas, como hoje a gente está comentando, e ele foi fazer o caminho dele. E é isso, a história das ousadias de Dona Marinês, não só essas, tem milhões de outras histórias, mas eu citei essa que não citei até nos outros programas. Gostei muito da história, eu acho que é uma história inspiradora, né? Vamos fazer uma musiquinha enquanto você vai lembrando Claro, outras bora. ousadias? Vamos? É o amor da minha vida aqui, está aqui do meu lado, aqui para isso, olha aí. Ó. Toca uma pra gente dançar, eu vou dançar um pouquinho também.
Adorei, Iris, aquele vídeo seu foi top. Pois agora eu vou dançar junto com vocês. Enquanto vocês estão tocando, eu vou dançando. Vamos lá, claro. Um dia desse fui dançar lá em Pedreira, na Rua da Colada, eu gostei da brincadeira. Zé Caxangá era o tocador, mas só tocava. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô. Pisa na fulô, numa bota, meu amor. E Sarafim, cochichava com Dion. Sou cai vai te jurar, nunca vi forró mió. Até uma na mão de cocô. Bora meu pretinho, pisa na fulô. Pisa na fulô, pisa na fulô. Pisa na fulô, numa bota, meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô. Pisa na fulô, numa bota, meu amor. Eu vi menina que nem tinha 12 anos, agarrar sapato e também sair dançando. Satisfeito de dizer, meu amor, ai como é gostoso. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô. Pisa na fulô, não agarre meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô. Pisa na fulô, não agarre meu amor. De madrugada, Zé Caxangá, o senhor dono da casa não precisa nem pagar. Mas por favor, arranje outro tocador que eu também quero. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô. Pisa na fulô, não mata meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô. Pisa na fulô, não mata meu amor. Eita, todo mundo pisando na fulô, através da live de mulheres que compusem. Foi! Adorei! Tô aqui com o Evandro. A forma mais elegante de dançar forró. Um grande abraço aí do seu parceiro maravilhoso. Foi ótimo. Deixa eu ajeitar aqui. Vão me contando. Ajeita aí. Ajeita aí. Enquanto você vai ajeitando, Iris, eu posso mandar um abraço? Claro! Posso, né? Eu quero mandar um abraço para a Flávia, da União do Vegetal, que está aqui com a gente, maravilha. Quero mandar também um abraço para o Ítalo Costa, seu afilhado está aqui, tá? Acabei de ver ele passando por aqui. O Sidney Rosa, de Brasília, também. Neide Garapé, de São Paulo, passou por aí também. Um grande abraço para ela. O Tagore, grande amigo nosso lá de Brasília, também sanfoneiro, né? Caetano Bartolo, também, de Brasília. Quero mandar também um abraço, Iris, para o nosso querido Alexandre, do Amo Dança Forró, que através dele eu conheci você. Conheci também o Forró Evandro, né, de São Paulo. Abracei Tu, com o Lucas também, a gente já fez um contato, olha que maravilha. Forró Bodó de Recife, um grande abraço para vocês. Rio do Forró, a gente está aqui no Rio, hein? Depois a gente vai trocar figurinhas. Os Bambas do Nordeste, o Maia João Viana também, que está acompanhando muita gente, as Poderosas do Forró, e em especial, Iris, eu quero falar muito sobre as Januárias. Eu conheci as Januárias dando uma viajada no Instagram. A Maíra tem uma voz lindíssima, eu acho que é a principal, da voz principal, acho que é a Maíra, não é isso? Januárias. Eu vou anotar aqui. Você conhece as Januárias? Não, eu estou anotando aqui tudo para eu pesquisar depois. Januárias. Pois pode pesquisar. As Januárias é um trio maravilhoso. São 3 meninas. E eu tenho pesquisado elas, eu tenho futucado o Instagram delas, que eu apaixonei pela voz da Maíra. Maíra, um grande beijo para você. Que Deus abençoe e te dê muita luz, muito sucesso nessa caminhada, nessa jornada, onde você levanta a nossa bandeira. A gente precisa de mais mulheres aí no forró, porque tem poucas mulheres, a gente precisa de muito mais para a gente unir as forças e fazer um grande movimento do forró, viu? Um beijão para vocês. Vai dar certo. Olha que recado ótimo da Sabrina, gente. A gente está aqui exatamente na tentativa de registrar a história das mulheres desse forró e de dar voz para as mulheres do forró. Então, mandem aí os projetos para a gente que vocês queiram divulgar. Mulheres que Conduzem nasceu para isso, para valorizar as mulheres.
Iris, tem muitas mulheres levantando esse forró da gente, né? Que eu fico muito feliz. Diversas cantoras. Nossa, pelo várias, Brasil né? Em todo. São Paulo, então, tem a Bernadette também, que já nos visitou em Brasília, uma pessoa que canta muito marinês e muito bem, assim, uma personalidade maravilhosa, né? Nós temos, Neide Garapé. Neide Garapé, de São A, Paulo. Nós temos a de Neidinha tá aí, a Neidinha tá assistindo. Apareceu, mandei um abraço para ela. Nós temos também lá em Campina Grande, nós temos Heloísa Olinto, nós temos a Sandra Belê, né, que também canta bastante forró, levanta essa bandeira. A Tailândia de Fortaleza? Tailândia de Fortaleza. Tailândia de Fortaleza. Olha, eu estou conhecendo muita gente acho que em 10 anos que eu estou ouvindo. Do Parafuso também canta bem. Sim, a Edra Veras também, dos Três do Nordeste. A Feira dos Três do Nordeste. Canta muito Tem bem Parafuso, também. Então, assim, tem uma gama de mulheres maravilhosas. E muitas outras, né? Que a gente ainda não conhece também. Fazendo muito, muito, muito bem forró. É que assim, quando a gente vai ver os registros, poucos registros históricos que a gente tem no forró, em primeiro lugar, eles são do forró música, né? A gente tem pouca coisa registrada do forró dança, por exemplo, e tem muitos homens registrados e pouquíssimas mulheres. A gente não tem material de pesquisa, né? Não tem registro, e é sempre uma história contada a partir de um homem contando a história, né? Então, eu acho muito importante que nós, mulheres, também contemos as histórias e que a gente escreva nossas histórias e a história das mulheres que vieram para trás da gente. Olha, a Edneia acabou de falar assim, poxa, a gente podia fazer um festival só de mulheres cantoras. Eu ia adorar isso. Com certeza. Legal, vou passar um pouquinho para o Marcos. Vamos contar mais sobre as ousadias da Marinês? Que mais você lembrou aí, Marcos? São tantas coisas. A dona Marinês, ela era uma mulher na frente do seu tempo mesmo. Ela dizia assim, olha, eu não tenho bigode não, mas a minha palavra vale mais que um fio de bigode de qualquer um que tem por aí. E era desse jeito, né? Na época dela, cangaceira, eu falei no outro canal lá, e era assim, aquelas cartucheiras eram com bala de verdade, e o revólver era de verdade, e o punhal era de verdade, e ela sabia usar bem, entendeu? E eu falo sempre para as pessoas, eu aprendi a ser macho mesmo com a minha mãe mesmo, porque ela era uma mulher de muita fibra, e de resolver. Ela não saía para não resolver, ela saía para resolver, né? Então, isso em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Eu me lembro de uma história que é rapidinho, né? Uma história rapidinho que eu vou te contar. A gente trabalhando no circo, pelo interior do Nordeste, um circo. E aí, nós entramos para tocar, no final do espetáculo, fechava com ela. Entramos para tocar. E aí, sempre tem um engraçadinho, circo lotado, cidade do interior, sempre tem um engraçadinho querendo tomar atenção. Começou a falar um monte de gracinha, um monte de história, tirando a atenção do show, né? Em determinado momento, ela começava a conversar com o público e esse cara atrapalhando o espetáculo. Aí ela foi na classe e botou o público, tipo, contra ele, né? E aí ele ficou irritado com isso. Acabou-se o show, nós jantamos no circo, ela arrumou o carro, botamos o som no carro, naquela época a gente andava com som, com tudo, o conjunto inteiro no carro, ela dirigindo o carro. E aí, já era de madrugada, a gente vinha com aquelas estradas de barro, aquelas coisas todas, né? Em determinado momento ele entrou numa curva e tinha um tronco de árvore atravessado na estrada de barro. Aí ela olhou de longe, eu falei, mãe, ó, palhaçadas aí na estrada. Aí o tronco atravessado, ela parou o carro. Foi parando o carro. E aí o cara saiu, ele e mais outro cara de cavalo. O mesmo cara? Do outro lado, o mesmo cara. Olha. Aí falou assim, a senhora é muito corajosa lá no circo. A gente vai conversar agora. Ela disse, vamos. Pegou o revólver. Pá, pá, pá.
Até hoje o cara deve estar correndo. Entendeu? Essa era a dona Maranice. Ao mesmo tempo que eu já velho, já em casa, às vezes chegava de madrugada, chegava tarde da noite, tomava meu banho, ia deitar. Aliás, chegava em casa tarde, estava em silêncio, com o maior cuidado para não acordar ela. Quando eu pisava dentro de casa, ela já estava com um cachecolzinho assim, e de meia, aquelas meias na coisa, arrastando o pé dentro de casa. Isso é hora de chegar, meu filho? Eu digo, mãe, eu estava trabalhando. Estava trabalhando até agora. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí eu chegava na cozinha, estava a mesa toda posta, toalha, comida, ela já tinha feito uma janta, sentava comigo para eu jantar, para eu não jantar só. Quer dizer, meu filho não é educado chegar um chefe de família e botar o jantar e deixar a pessoa comendo sozinha. Vamos conversar. Aí ficava conversando sobre o meu dia, eu jantava, aí ia tomar meu banho. Quando saía do banheiro, ela já tinha arrumado a minha cama. E aí eu ia deitar para dormir, e aí deitava de roupa íntima e camiseta. Aí quando era de manhã, eu estava de meia, de cobertor. Mas eu não dormi de meia. Aí ela disse que vinha de madrugada, botou a mão no meu pé, viu que meu pé estava frio, botou a meia no meu pé, cobriu, entendeu? Com cobertor, porque estava frio demais. Então ela tinha esses extremos. Na hora de resolver, ela resolvia. Mas na hora de ser doce, ela era doce e a extremos também, entendeu? Que bonito, né? Que bonita essa... É isso, né? Que ontem eu estava falando sobre feminismos, né? O que é ser feminista, e tem muita mulher que tem medo, mulheres e homens têm medo dessa palavra, né? Ai, ser feminista, será que é só aquela mulher que cospe no chão e que não se depila? E eu sempre falo que ser feminista é para todas as mulheres, tem muitas formas de ser, e você vê que as pessoas têm muitos lados, né? Ser doce na hora que é a hora de ser doce, e ser forte na hora que é preciso ser forte. Muito bonito essa história que você contou. Acho que são coisas assim que vão inspirar muito você. Vamos de música de novo? Eba, vamos, qual vai ser? Essa música é especial. Essa música aí se chama Guerra e Paz, é de Antônio Barros e Cecel, né? E, nossa, essa música é muito linda, e ela transmite uma mensagem que hoje, na nossa atualidade, a gente vem sofrendo muito com a guerra que está acontecendo, principalmente no lado político, né? Com esse vírus que chegou, azucrinando todos nós, e nós aqui dentro da casa, de mãos atadas. Olha só a mensagem, que essa música foi há trocentos anos atrás, mas que é atual. Vamos lá. Se eu pudesse, ninguém vivia de briga. Onde houvesse intriga, se eu pudesse acabar. Não sei porquê, tanta incompreensão no mundo, esse desamor profundo e as nações a guerrear. Se eu pudesse, nisso tudo eu dava jeito. Era só amor perfeito e todo mundo ia cantar. Acabou guerra, é paz, só se faz o bem, só se faz. Acabou guerra, maldade não reina mais. Acabou guerra, é paz, só se faz o bem, só se faz. Acabou guerra, maldade não reina mais. Mas acontece que ninguém se compreende, onde não se entende que nem se fala em amor. O mundo gira e com o mundo gira a gente, de culpada inocente, todo mundo é devedor. Se eu pudesse, isso tudo eu dava jeito. Era só amor perfeito e cantaria com fervor. Acabou guerra, é paz, só se faz bem, só o faz. Acabou guerra, maldade não reina mais.
Acabou guerra, capaz, só se faz o bem, só o bem se faz. Acabou guerra, maldade não reina mais. Muito bom, super atual. Essa música é linda demais, é uma música de Antônio Barros também. E Cecel, né? Antônio Barros, Cecel. É uma música que fala muito do que a gente vive hoje, exatamente, né? Na verdade, Iris, as músicas de Marinês do lado B, principalmente as músicas que não são tão comerciais, são músicas que trazem muitas mensagens maravilhosas. Inclusive essa, Guerra e Paz. Eu tenho várias aqui do lado B, que aqui em São Paulo a gente gosta muito de escutar o lado B. E eu não sei se vocês cantam ou não, mas tem uma do álbum de 1967 a 68, o Eu Chego Lá, que eu gosto muito. Tem o Desabafo também, É Tempo de Voltar, tem várias. Eu não sei se vocês mais pra frente puderem cantar, vou ficar bem feliz. Vamos desabar? Vamos. Eu quero a minha vida como ela é, como o povo sabe, como o chão no pé, como a água doce pra matar a sede, e deitar na rede e tomar um café. Ser um ser humano sem tabu, sem preconceito, ser errado e sem direito, acreditar e não ter fé. Cada um sabe o sapato onde aperta, a minha porta é aberta, quem quiser pode entrar. No livro faz acontecer, no outro dia esquece pra de novo começar a minha vida sem chorar. E quem quiser pode falar, 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 falar. Eu não vou mudar. Eita! Eu quero a minha vida como ela é, como o povo sabe, como o chão no pé, como a água doce pra matar a sede, me deitar na rede e tomar um café. Ser um ser humano sem tabu, sem preconceito, ser errado, sem direito, acreditar e não ter fé. Cada um sabe o sapatão de aberto, a minha porta é aberta, quem quiser pode entrar. Não ligo, passa no tempo, no outro dia esquece pra de novo começar a minha vida sem chorar. E quem quiser pode falar, 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 falar. E eu não vou mudar. Isso é Marinês. É muito bom! Você interpreta muito, Sabrina, encarna Marinês. Como que é cantar essa música? Como que é pra você? É um pecado, né, Iris? É um pecado a gente ficar em casa. Eu tô basicamente, eu e o Marcos estamos basicamente 3 meses sem fazer show. É uma loucura, né? O cérebro, ele fica até assustado, porque a gente vem fazendo show um atrás do outro, então a gente fica tranquilo. Aí fica 3 meses parado, só vendo notícias esquisitas, ou cuidando da casa, ou cuidando dos gatos. Quando vai pegar a voz para cantar e o instrumento para tocar, fica até estranho, porque o cérebro fica assim... Quanto tempo, né? Quanto tempo? Gente, é um pecado, né? É um pecado. Bora fazer mais shows online, gente. Vamos fazer. Vai ter, estamos pensando aqui já no show de São João, viu? Vamos combinar isso aí. Vamos pra você ficar sintonizada com a gente. A gente vai fazer uma palhinha depois de ritmos de arrasta-pé para a gente já deixar o esquenta com vocês e mulheres que conduzem, viu? Mas você viu isso? Adoro dançar arrasta-pé. Isso aqui, essa pessoa aqui é presente da Dona Marinês. Existe alguns